Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos no nome de Jesus paz, provisão de Deus, milagre sobrenatural e avanço. Oramos em nome de Jesus para que a tua casa seja visitada pela presença de Deus. Que a glória de Deus entre na sua casa, entre nos quartos, leve embora toda insônia, leve embora todo medo, leve embora toda insegurança, leve embora toda ansiedade, toda perturbação. E eu quero declarar em nome de Jesus, tua casa é bendita, teus filhos são benditos, teu casamento é abençoado, tua família é uma família escolhida, separada pelo Senhor. E nós oramos pela salvação de todos eles, que todos da tua casa conheçam a Cristo, que todos da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Deus. Oramos para que toda dor na alma, oramos para que toda aflição, todo sofrimento se converta em alegria, se converta em prazer, se converta em grandes testemunhos para a glória de Deus. Oramos também para que cada um dos teus assuntos seja resolvido. Oramos para que o Senhor intervenha. Oramos para que o Senhor abra o céu sobre ti. Oramos por milagres de todo tipo, no nome de Jesus. Meu Deus, libera do teu favor. Libera do teu poder sobre essa vida. No nome de Jesus, eu te peço, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Tem uma palavra profética hoje para o teu coração. E eu sei que Deus vai falar contigo. Eu não sei como é que foi seu dia. Eu não sei os desafios que você ainda tem pela frente. Mas eu sei de uma coisa. Se Jesus te trouxe aqui nessa oração, é porque Ele vai falar contigo e Ele tem um propósito. Um propósito muito grande de você estar aí ouvindo. Eu estava lendo um testemunho de uma irmã que acompanha aqui nossas orações, o nome dela é Lucinete, e ela escreveu assim: a paz, eu venho contar uma grande bênção. Eu tenho uma prima que já tem 15 anos de casada e não engravidava, e eu vinha orando por ela junto com o Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Ela está grávida já de 2 meses. Obrigado por tudo. Que Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe o Senhor sempre. Gratidão por nos ensinar a interceder uns pelos outros. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família grandemente. E também recebi o testemunho da Marineuma. E ela escreveu assim: o primeiro testemunho foi sobre uma casa que há 24 anos estava à venda. Fiz o propósito de oração e a casa foi vendida. O segundo foi a cura da tireoide. Toda vez que o Senhor orava pela cura da tireoide, eu tomava posse e agradecia a Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Para Ele não há impossíveis. Bem, eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. E essa palavra está em Gênesis capítulo 37, verso 12. Eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Preste atenção nessa palavra. Gênesis 37, verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem.
E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, de várias cores que traziam, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre nós a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Sabe o que eu acho incrível aqui nessa passagem? Eu vejo os ciúmes que os irmãos de José tinham dele. Tudo porque José, ele tinha algo que o distinguia. Ele era não só um sonhador, mas ele tinha o favor do pai. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para ele, colocou sobre os ombros dele. Jacó o amava. Muitas vezes pessoas ficam incomodadas com a nossa felicidade. Pessoas ficam incomodadas com aquilo que nos distingue delas. Talvez alguém esteja incomodado por você ser uma pessoa, excelente no seu trabalho. Talvez alguém esteja incomodado na sua família porque você está prosperando. Talvez as pessoas estejam incomodadas com você porque você é uma pessoa para frente. Você é uma pessoa que está conquistando, Você é uma pessoa que está vencendo. Você é uma pessoa que está cheio de testemunhos agora. Sua vida antes estava derrotada, mas Jesus entrou na tua vida e você está tendo experiências com Deus e você está compartilhando essas experiências e em vez de algumas pessoas ficarem felizes com você, elas acabam ficando tristes. A Bíblia diz que José teve sonhos. Antes do pai dar para ele essa instrução, dar para ele essa responsabilidade de ir até os irmãos, de ver se os irmãos estavam trabalhando direitinho. E eu fico pensando o seguinte, os irmãos de José tudo eram mais velhos do que ele. Por qual motivo Jacó iria fazer esse monitoramento nos irmãos de José? Porque provavelmente não eram pessoas de caráter, não eram pessoas de integridade. Então, como Jacó confiava em José, Jacó disse: meu filho, vai lá e vê o que teus irmãos estão aprontando agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus ele vai nos colocar em determinadas situações e essas situações elas vão de alguma forma despertar um incômodo na vida dos outros. E foi o que aconteceu com José. José despertou um incômodo com os irmãos dele. E a Bíblia diz que um dos irmãos já tomou José e lançou ele na cova, e José foi vendido para uma caravana de ismaelitas, uma caravana que vendia homens. E essa caravana já havia saído há muitos meses antes de José chegar ali. Essa caravana já havia partido da sua casa e estava indo a caminho da casa de Potifar. Olha como Deus orquestra as coisas. Deus já sabia. Deus já sabia tudo que José ia passar. Deus já sabia tudo que José iria enfrentar. Nos sonhos que Deus deu para José, Deus não revelou o processo. Deus só revelou o final do processo. E Deus faz exatamente isso com a gente. Quando Deus tem projetos para a nossa vida, quando Deus ele tem sonhos para a nossa vida, quando Deus nos mostra, o que Ele tem reservado para nós, geralmente nós não vemos tudo aquilo que vamos passar. Nós só vemos a promessa.
Eu tive um sonho há muitos anos atrás e nesse sonho quando eu tive essa, não foi na verdade um sonho, foi uma visão que eu tive. Quando eu tive essa visão, eu estava reunido na sala de casa com outras pessoas, nós estávamos orando. Não havia ainda uma igreja constituída, nada disso. Eu estava ali junto com eles orando. E sabe, naquela época eu tinha 17 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade. E eu estava ali naquela sala. Eu estava ali naquela sala, eu estava junto com aquelas pessoas e de repente eu tive uma visão. E a visão que eu tive, eu vi um ginásio de futebol lotado de pessoas. Lotado de pessoas. Eu vi alguns balões azuis com letras amarelas e havia uma plataforma muito grande, sabe? Uma plataforma grande que ia de um lado ao outro e eu via muitas cadeiras atrás. E eu estava ali naquela plataforma e eu estava ministrando. Eu estava com o microfone na mão. Quando eu relatei a visão que eu tive, eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas, mas, sabe, aquela visão, anos mais tarde, se concretizou na minha vida. Só que Deus não me revelou o processo. Ele me revelou a promessa, mas não me revelou o processo. Ele não me revelou tudo o que eu iria passar. Ele não me revelou os desafios. Ele não me revelou, sabe, as lutas que eu iria enfrentar. Não, ele só revelou que um dia eu estaria ministrando a multidões, como de fato. Agora, nesse momento, estou ministrando a multidões. Todos os dias ministro a multidões. E glórias a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? José, ele manteve a promessa aquecida no seu peito. Apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, apesar do seu desafio, apesar das lutas, José mantinha a promessa de Deus dentro de si. A promessa que Deus havia mostrado. Eu creio que essa promessa manteve José nos dias escuros. Manteve José nos dias da tempestade. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algumas coisas. Bem, Deus já tinha tudo planejado, como eu disse. Deus já sabia que aquela caravana iria passar e que aquela caravana iria levar José até a casa de Potifar. Porque o começo da mudança da vida de José não foi quando ele recebeu a túnica do pai. O começo da mudança aconteceu quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi vendido como um escravo pelos irmãos. E então ele foi levado até a casa de Potifar. Eu quero que você entenda que Deus guia os seus passos. Ele não só está no controle da sua vida, mas Ele também está controlando todas as circunstâncias à sua volta. E isso é maravilhoso. Então, algumas coisas você não entende por que está acontecendo com você. Você não entende o porquê de alguns desafios. Você não entende o porquê de algumas lutas, mas tudo está corroborando para o seu bem. Ou seja, José passou de filho favorito, usando manto colorido, a escravo de uma terra estrangeira, trabalhando para um egípcio chamado Potifar. Pode parecer, sabe, que não é justo o que aconteceu com José, mas Deus estava preparando todo o caminho para que José chegasse ao governo do Egito. Às vezes tem coisas que a gente passa na vida que a gente não quer passar. Talvez você já tenha pensado assim, puxa, eu não quero passar por isso, mas Deus está permitindo você passar por algumas coisas, porque Deus já preparou um caminho para você. Deus já preparou algo maior para a sua vida. Deus já preparou algo que você precisa passar por isso. Então, ainda que você diga assim, não, mas eu não quero, eu não quero viver isso, bem, mas o que Deus tem reservado para você é melhor. Ou seja, quando José chegou diante do faraó, depois de ele ter passado na casa de Potifar, ter sido injustiçado, a mulher o acusou, a mulher de Potifar o acusou dele ter querido forçá-la a estar com ela. José foi jogado numa prisão, ficou vários anos na prisão, até chegar ao governo do Egito, até Deus o colocar como governador. Por isso, eu tenho um conselho para você, se desapegue do manto colorido. O que seria o manto colorido? O manto colorido, ele representa uma
uma etapa da sua vida, uma memória, um ciclo que se encerrou. Quando o manto foi tirado de José, o manto foi tirado dele para que lá na frente um novo manto fosse colocado sobre ele. Então, às vezes, Deus tira algumas coisas de nós para colocar outras coisas sobre nós, coisas maiores. Então, José, perdeu a túnica colorida. Os irmãos dele foi a primeira coisa que arrancaram dele. Mas ele não perdeu o manto de governador que estava preparado para ele lá no futuro. O que Deus tem em seu futuro é tão incrível que você nunca mais reclamará do passado. Deus fará algo inusitado, incomum, que o catapultará a um novo nível. A sua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Em nome de Jesus, pega aí essa palavra. A tua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Se a porta fechou, aceite. Siga em frente. Nós não queremos aceitar algumas coisas na nossa vida, mas Deus manda dizer para mim e para você, aceite e siga em frente. E isso é o projeto de Deus. Você não vê, ouve, nem imagina para onde Deus está lhe levando. Por isso que, em meio às turbulências da vida, apenas confie. Apenas confie, apenas tenha fé de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando num escape. Deus está trabalhando, em um outro tempo na tua vida. Deus está trabalhando para algo melhor que está aí à frente. A última vez em que os irmãos de José o viram foi num poço. Abatido, sem futuro, mas Deus tem a palavra final. Eles conheciam José do poço, mas então quando passaram por necessidade, eles conheceram José que foi governador do Egito. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez algumas pessoas viram você, em um outro tempo da sua vida, mas elas verão você num tempo ainda muito melhor, em nome de Jesus. Eu fico imaginando, a última vez que os irmãos de José o viram, ele estava lá, abandonado no poço, sendo vendido, sendo levado. Mas agora, eles estão vendo um outro José, eles estão vendo um homem poderoso, eles estão vendo um homem que estava governando, eles estavam vendo um homem que foi levantado por Deus. Nunca limite ou menospreze o que Deus está preparando para a sua vida. Porque Deus está preparando coisas grandes, Deus está preparando coisas maiores. O poço é apenas temporário. Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Escreva aqui nos comentários, Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está agindo. Há um operar de Deus, há um trabalhar de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre você. Quero também fazer uma declaração profética em nome de Jesus sobre ti, sobre a tua casa. E se você recebe essa declaração, levante uma das mãos, e se você não pode levantar uma das mãos, simplesmente concorde comigo. Quero declarar em nome de Jesus. O Deus que te tira do poço vai te levar ao governo. O Deus que permitiu que tirasse a tua túnica colorida vai colocar sobre a tua vida uma túnica de governo. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você achava que era uma perda, aquilo que você achava que era uma vergonha, Deus transformará em algo de grande honra, em algo extraordinário que servirá de testemunho para a tua família, para os teus colegas de trabalho, para a tua igreja, para as pessoas próximas de você, no nome de Jesus. O poder de Deus te catapultará para um novo tempo, para um tempo de rompimento, para um tempo de avanço, para um tempo de milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra e essa instrução? Glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Nós estamos, essa semana, na Academia aqui no Global, nós estamos presenteando com 21 e-books aqueles que fazerem a sua inscrição para a academia aqui no Global. E um detalhe, por menos de R$10,
certo? Até domingo ao meio-dia, nós queremos que você experimente a academia aqui no Global. Você vai ganhar esses 21 e-books para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. São e-books, livros digitais, que vão te abençoar muito. Eu gostaria que você experimentasse a academia, por isso que a gente está fazendo isso. E você pode ficar um mês na academia, sabe? E se você não gostar ou achar que não é bom, antes de finalizar os 30 dias, você cancela. Simples assim, ou entre em contato com o nosso pessoal, eles ajudam você a cancelar. Mas eu gostaria que você experimentasse. Eu sei que você vai experimentar, você vai gostar e você vai querer caminhar mais perto da gente. O ano que vem, até dentro da academia, nós vamos ter um dos módulos que vai ser de teologia, dentro da academia. Fora todos os módulos que nós já temos lá, todos os eventos que nós já temos lá, os e-books que nós temos lá, enfim, é muita bênção. Por menos de R$10, experimente. E se não quiser renovar, fica a seu critério, tá bom? Daí você cancela. Se não conseguir pelo meio normal ali, entre em contato com o nosso pessoal, que a gente está aqui para ajudar você, para ser bênção na tua vida. Eu espero que essa academia possa te ajudar. Inclusive eu estou com a mesa de conselhos. Hoje eu tive a mesa de conselhos às 9h45. E amanhã vou ter também a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tenho ao vivo com todos os meus alunos da academia. Eu tiro dúvidas deles, respondo para eles, dou uma palavra de ânimo, dou uma direção profética, ajudo eles a entender o que Deus está querendo falar com eles. Então, se você quiser ter essa proximidade conosco, tá? O link da academia para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, que é a Academia Kingdom Global. Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. E neste sábado nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vou transmitir aqui pelo meu canal, tá? A Vigília do Espírito Santo. Nós teremos ela presencial e online. Presencial será em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu vou estar com meu amigo Samuel Felipe Coelho. Vai ser uma grande bênção. Vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo de fortalecimento espiritual. E se você quiser nos visitar aqui em Santa Maria, eu e a minha esposa somos voluntários na igreja que assumimos aqui, na rua Carlos Ur, número 935, em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, temos o prazer de servir nessa igreja. Essa igreja foi meu pai que começou, certo? E agora nós estamos à frente dessa igreja. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção. Domingo tem Santa Ceia, tanto às 9h30 quanto às 20 horas. Eu ministro às 9h30. Mas se você não conseguir vir às 9h30, vem às 20 horas, certo? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção lhe receber em nome de Jesus. Somos voluntários. Por que eu digo que somos voluntários? Eu e a minha esposa, a gente decidiu já faz alguns anos, não queremos salário da igreja, não queremos recurso da igreja. Ao contrário, queremos ser abençoadores na obra, abençoadores no reino de Deus, certo? Então tudo que a gente faz ali é voluntário. Fazemos por amor, fazemos de coração e tem sido uma grande bênção, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe com 10, com 20, com 100, com 200 pessoas essa oração. Nos ajude, certo? Nos ajude a levar a palavra mais longe. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome.
Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Quero te abençoar agora, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Amém? Coloca a tua necessidade aqui nos comentários. Coloca o teu desafio aqui nos comentários. Nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está enfrentando um momento de doença, um momento de desafio financeiro, um momento, sabe, de problema dentro de casa, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você em nome de Jesus. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, toca com o teu poder na sua casa, toca com o teu poder na sua família. Oramos, ó Deus, para que todo tipo de bloqueio espiritual seja quebrado, todo tipo, Senhor, de influência do mal contra essa casa, contra essa família, não prospere. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, eu peço a tua bênção sobre essa casa, eu peço a tua bênção sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que a tua paz toque nessa vida, a tua paz toque nessa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa, o Senhor traga cura, o Senhor traga libertação, o Senhor traga mudança, o Senhor mude a história dessa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, Pai, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, Pai. Eu peço uma intervenção do céu, eu peço um milagre. Eu peço, Senhor, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e opera maravilhas, Pai. Opera maravilhas, transforma essa realidade, muda o que essa pessoa está passando, o que a sua família está passando. Dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela. Senhor, quebra agora as correntes espirituais, aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que impede que essa pessoa seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda ação contrária, que toda ação do inimigo seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, que todo laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de obra maligna invocada contra essa família seja quebrada. Eu oro, Pai, para que um refrigério espiritual entre nos lares agora. Um refrigério do Espírito, que a paz de Deus enche essa casa. A alegria do Senhor enche essa casa. No nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, uma virada nesse ambiente. Uma virada em nome de Jesus. Tudo aquilo que era dor, que se transforme em alegria. Tudo aquilo que era mal, que se transforme em algo de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus. E declaramos: Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é o Senhor dessa casa. Invocamos a presença do Senhor e pedimos intervenção. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração agora e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, a justiça de Deus trabalhando em favor dessa casa, trabalhando em favor dessa família, que caia por terra as injustiças, as maldades, aquilo que não vem do Senhor, afasta. Também oramos para que o Senhor afaste da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que vier para perda, tudo aquilo que vier para roubo, tudo aquilo que vier para destruição. Meu Deus, tira do nosso caminho. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder esteja sobre essa vida. Nos dê, Senhor, da tua paz, nos dê da força do teu Espírito Santo. Nos dê o ânimo para fazermos aquilo, Senhor, que Tu desejas e que essa casa seja visitada por bênçãos do céu,
Que esta casa possa ser como o cálice que transborda de bondade, de misericórdia, de favor, de longanimidade do Senhor. Eu oro para que esta casa esteja cheia da essência de Jesus, cheia da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Invocamos a Tua presença, Jesus, sobre a nossa vida e declaramos que tudo aquilo formado contra nós ou projetado, engendrado contra nós, está por terra agora, não prevalecerá. Cremos, ó Deus, que avançaremos, cremos que seremos catapultados para coisas novas, coisas maiores, porque o Senhor tem reservado o melhor para nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos tire de todo tipo de confusão, todo tipo de enrosco, que esta casa, Pai, venha a ser visitada por Ti e se houver dívidas, se houver, meu Deus, pendências financeiras, se houver problemas na vida dela, na casa dela, eu oro para que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus, que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É com alegria que nós estamos aqui para declarar, hoje vamos declarar já a sexta bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos nesse propósito de 14 dias, liberando bênção na oração da manhã, na oração da noite. E hoje nós vamos ter mais uma declaração profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu quero orar por toda pessoa que anda sentindo um peso, sabe, um peso sobre seus ombros, sobre seu pescoço. No nome de Jesus, que você seja livre até o fim dessa oração, desse peso, que você seja livre de tudo aquilo que está oprimindo você. Em nome de Jesus Cristo, está liberada a palavra sobre a tua vida. Aquele que destrói jugos está aqui nessa oração. Chamamos por Jesus e invocamos a presença de Jesus. Escreve aqui nos comentários, aquele que destrói jugos está aqui hoje. Escreve aí com toda a sua fé, aquele que destrói jugos está aqui hoje à noite. Deus me deu uma palavra, 4 decisões para você e para mim também viver em aumento. O projeto de Deus não é que a gente regrida. O projeto de Deus é que a gente aumente, avance, cresça cada vez mais. A Bíblia diz que é de glória em glória, que deve ser a mudança, a transformação, o crescimento na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: decida não ser parte das crises, caminhe com fé. A Bíblia nos diz em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fé, ela não nega a realidade do mundo, mas ela te leva a viver acima da realidade, acima do diagnóstico, crendo que tudo vai ficar bem, crendo que Deus já está agindo, crendo no trabalhar de Deus. Então, decida não viver na crise, pensando na crise, respirando a crise e olhando apenas para onde tem crise. Nós precisamos ser como a águia que voa acima das tempestades, acima das crises. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus. E aí entra agora o profético. Porque o profético sempre vai levar você a estar acima da crise, acima, sabe, daquilo que está contra você. Porque com os nossos olhos naturais nós podemos nos enganar. Com os nossos olhos naturais nós podemos focar num problema que é fácil para Deus resolver. Mas enquanto estivermos olhando apenas para a crise, enquanto estivermos olhando apenas para as dificuldades, não avançaremos como Deus quer. Não cresceremos como Deus quer que cresçamos. Decida hoje que sua casa e seu trabalho serão um lugar de bênção. As escolhas que você faz permitem que você viva diferente dos outros. Nós temos que escolher seguir os princípios de Deus, seguir as instruções do Senhor. É uma escolha, é uma escolha.
É uma escolha estar no caminho apertado que leva à salvação. E é uma escolha também andar no caminho que tudo pode e que leva à perdição. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua. É uma escolha andar com Cristo, é uma escolha servir a Cristo. E as nossas escolhas, elas vão refletir diretamente na nossa vida. Elas vão refletir no nosso dia a dia, elas vão refletir no nosso futuro, vão refletir na vida dos nossos filhos, vão refletir, sabe, nos nossos projetos. E se nós não compreendermos que as nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus, entenda, Deus não quer que cada decisão sua seja tomada por Ele, não. Mas Deus quer sempre mostrar o melhor caminho para você. Então, eu não penso que Deus ele quer tirar o meu livre-arbítrio. Eu penso que Deus quer só me mostrar o melhor caminho. Assim como um pai que aconselha um filho e diz, filho, se você seguir por aí, você vai se dar mal. Então, o pai indica para você, vai por aqui. E daí, se o filho dissesse, não, mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, o pai mostrou o caminho. E se o filho, ele ter desejado trilhar um outro caminho, a responsabilidade é dele a partir dali. E assim nós devemos entender tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. É complicado, sabe? Você viver à margem do que Deus tem para a sua vida. Mas é possível. Agora, por que viver no sofrimento se Deus tem uma vida abundante? Por que viver no sofrimento se Deus tem o melhor reservado para as nossas vidas? Então é isso que nós devemos entender. A terceira decisão, decida ter raízes profundas da fé, pois elas sobrevivem a qualquer explosão. O que são raízes profundas? É você deixar a palavra de Deus entrar suficiente na sua vida, a direção de Deus entrar suficiente na sua vida, a ponto, sabe, de você permitir com que aquilo crie raízes e raízes profundas dentro de você. Você passa a crer mais, você passa a confiar mais. Em Jó capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz, para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As árvores de Jinkigo sobreviveram a Hiroshima. Um ano depois da bomba atômica, quando os cientistas voltaram ao local da devastação, eles ficaram espantados. Árvores que pareciam completamente mortas por fora começaram a florescer. E você sabe como que isso aconteceu? As suas raízes eram profundas. Pessoas que têm raízes profundas, mesmo que haja explosões no lado de fora, elas vão voltar a florescer, elas vão voltar a frutificar. É por isso que nós temos que nos aprofundar em Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós não podemos apenas conhecer a Deus, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Está aí o segredo para vivermos sempre frutificando. Porque quando as suas raízes elas são ralas, quando as suas raízes são superficiais, qualquer vento arrebenta você, leva você, sabe, por terra. Mas quando suas raízes são profundas, não importa o tamanho da tempestade, da crise, do problema, você permanece firme, apesar das dificuldades. E a quarta coisa é, decida fazer do reino de Deus a sua prioridade. Quando você faz do reino de Deus a sua prioridade, todo o resto se encaixa. E um detalhe, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui vem um segredo espiritual que eu aprendi, que eu pratico e que vai fazer diferença na tua vida. Ativamos a abundância de Deus quando vivemos na ordem certa das coisas. Primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus. Essa é a ordem certa. Primeiro Deus e depois as outras coisas. E a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
e a sua justiça, o que é certo para o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vida que coloca as prioridades na ordem certa, toda pessoa, ela é abençoada, ela ativa a abundância de Deus na vida dela, ela ativa a plena prosperidade. É Deus, é o reino, é a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 e 34. Então confia no Senhor, colocando as coisas na ordem certa. Não tenta, colocar o trabalho em primeiro, não tenta colocar os amigos em primeiro, não tenta colocar a tua vontade em primeiro. Coloca a vontade de Deus. Coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora sobre você e depois eu quero, depois de declarar o Salmo 91, fazer a declaração do dia de hoje. Estamos na sexta declaração. Amém? Também quero lhe convidar a se tornar nosso aluno na Academia aqui no Global. Você que quer caminhar mais perto da gente, você que quer, que a gente abra completamente os ensinos daquilo que Deus tem nos ensinado. Muita coisa eu compartilho aqui no YouTube, mas tem coisas que eu compartilho só na academia, porque eu preciso que as pessoas dentro da academia, elas tenham alguns ensinos complementares para que aquilo que Deus me ensinou ao longo da caminhada, elas possam receber, mas elas precisam de uma base para isso. E lá dentro da academia tem essa base para que a gente possa compartilhar o máximo com elas. E esse mês agora que está entrando, nós vamos ter 2 módulos novos dentro da academia, um sobre finanças e outro sobre batalha espiritual, quebra de laços de alma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode se tornar nosso aluno. É só ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos devocionais, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas já, no Brasil, no exterior. Os 2 devocionais juntos têm mais de 700 orações, tem direções para cada dia da sua vida, tem versículos bíblicos com promessas de Deus. Bom, vai te abençoar muito. E um detalhe, você sempre vai fazer uma oração a punho dentro de cada folha. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona. Você pega aqui uma folha, aqui embaixo tem, faça a sua oração do dia. Então aqui tem a minha oração para você fazer comigo, uma oração de declaração, e aqui a sua própria oração, tá? Você pode adquirir lá no meu site os nossos devocionais, vai ser uma bênção. E também quero agradecer a todos aqueles que oram pelo programa de televisão, todos aqueles que nos apoiam. Nós estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, certo? Deus tem aberto as portas para nós e temos estado ali com o nosso pé fincado, levando a palavra de Deus a muitos lares que muitas vezes não tem internet, mas que pega a televisão. Então é um projeto de Deus, é uma missão de Deus. Preciso que você ore por nós. Amém? É desafiador. E domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários na igreja e estamos servindo com o maior amor, com a maior alegria. E quero lhe convidar a esse domingo estar conosco num culto profético às 9h30 da manhã, certo? Santa Maria, Rio Grande do Sul, rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91, peço que você me ajude a compartilhar. Manda essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração. Amém? Manda aí para o máximo de pessoas. Tem o botão compartilhar, tem alguns celulares que tem uma setinha, né? Uma setinha ali, também você pode colocar compartilhar. E tem uns que é 1, 2 pontinhos ali, aí você clica e você já consegue compartilhar. Vamos declarar o Salmo 91? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade
que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer a nossa declaração agora. Se você pode, levanta uma das mãos. Se não pode, fique em paz. Eu quero declarar isso sobre você. Declaramos que você recebe a força e a capacidade de perdoar todas as pessoas e que o perdão de Deus surge dentro de você. Declaramos em nome de Jesus que toda memória dolorosa seja apagada de sua alma, que os laços sejam cortados no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que o fardo de toda ofensa e transgressão cometida contra você seja removido de seus ombros. Profetizamos que você está liberto da fortaleza, da falta de perdão, que interfere em suas orações e rouba a sua paz. Dizemos que você é capaz de deixar de lado as más ações dos outros e seguir em frente, rumo a um futuro brilhante. Declaramos isso e afirmamos que você é capaz de dizer livremente: eu os perdoo em nome de Jesus. Como está escrito em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Eu declaro que a tua casa, meu irmão, é uma casa que perdoa. Não é uma casa que mantém mágoa, não é uma casa que mantém ressentimento, é uma casa que perdoa. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, libera teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu lar, que tudo na vida dessa pessoa seja envolvido agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai, desfaz os laços agora e tudo aquilo que vem contra essa pessoa seja cancelado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo aquele que está depressivo, aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está com crises internas, que seja livre agora. Que a paz de Deus toque a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre ti, que seja quebrado toda a influência do mal e que a mão do Senhor te guie, a mão do Senhor te oriente e que você possa estar sendo dirigido, guiado pelos passos do Senhor. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a ti. Que caia por terra todo bloqueio das trevas. Que caia por terra toda ação maligna. Toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra toda operação de gente má, de gente destrutiva, de gente invejosa, de gente ciumenta contra a vida dessa pessoa e sua família. Dá vitória para ela, Pai. Também oro, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela, para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha trazer alegria, para que o Senhor venha trazer um novo ânimo, para que o Senhor venha levantá-la cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, dá vitória para os teus filhos. Abre caminhos, abre portas e derrama da tua graça, Jesus. No nome de Jesus eu abençoo essa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu consideraria escutar ela, porque ali eu falei algumas verdades muito poderosas e que pessoas precisam se libertar, tá bom? Deus te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja. Até mais.